O uso de tijolos, as cenas do arco do Bill, as cenas do esgoto, mais inimigos. O que é que faltou na série The Last of Us que tinha lá no jogo? Eles simplesmente tiraram, ou partes que eles pularam? Pois é, hoje eu decidi trazer os principais pontos que chamam mais atenção nesse sentido. Será que você que tá assistindo, você percebeu todos? Pois é, cola aqui pra você entender. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta para trazer para vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, agora para falar das mudanças polêmicas, porque assim, apesar de no meio das adaptações de jogos ser a mais precisa e mais fiel, ainda tem grandes mudanças que foram polêmicas. Então já vamos lá, já quero pedir muito que você clica nesse like, ajuda demais na divulgação disso aqui, e se inscreve no canal aí se ainda não é inscrito. Vamos continuar trazendo vários outros conteúdos. E é o seguinte, né, eu quero começar falando que eu separei 10 coisas aqui, né, que poderiam estar presentes a mais na série, e sim, a gente vai falar de cada coisa, se era possível de fato eles colocarem ou não, porque tem algumas que não era possível. Vamos começar com o primeiro ponto, que é os tijolos e garrafas. Sim, os itens para chamar a atenção, principalmente esses dois que são muito característicos do primeiro jogo e também do segundo jogo. Para quem não sabe, né, para quem nunca jogou, em diversos momentos ali para chamar a atenção de inimigos ou para chamar a atenção de infectados, né, para eles não irem no seu rumo, jogar lá longe, para eles ir para um lado e você passar por outro, você usa os tijolos, ou até mesmo para neutralizar inimigos, tacar neles. Tudo bem, esse é um ponto de gameplay, a série foge muito de pontos de gameplay, mas ainda assim é um dos pontos que mais o jogador ali se apega. Quem veio do jogo com certeza ia ficar extremamente feliz de ver uma cena em The Last of Us em que a Ellie pega um tijolo só para atrair ali um inimigo, joga ele pro outro lado, ou o Joel pega uma garrafa em si, joga num canto ali, ela quebra, faz o barulho do vidro, um inimigo vai atrás. No episódio 2 mesmo, que aparece os instaladores lá no museu, seria muito fácil eles colocarem isso, cena rápida do Joel tacando um negócio de vidro, e os fãs iam ficar loucos, iam amar mais ainda, e optaram por não colocar em nenhuma parte da série. Então sim, de fato esse é um ponto que dava pra colocar e não quiseram. Vamos seguir pro próximo ponto que não tá na série, mas tá no jogo. Quero falar das bombas caseiras, né, os itens utilitários do jogo, como por exemplo o Molotov, que você usa em vários pontos do jogo pra matar infectados, usa também pra matar baiacus, né, bloaters. Você mesmo coleta itens e produz isso, e também tem as bombas de pregos, que o Bill apresenta isso pra gente lá no jogo, que você joga ali, gerando dano, né, em inimigos, pessoas ou infectados, matando mesmo. Também tem um item mais utilitário do que letal, que é as bombas de fumaça, que tem lá no jogo. Nenhum desses quiseram colocar na série. E sim, é mais um ponto que, na minha opinião, dava pra ter trazido. Talvez não a bomba de pregos, né, poderia ficar mais exagerado, ou a de fumaça, mas o Molotov em si, poderiam colocar uma referência dessa sim, em algum ponto, né, pra mostrar eles trabalhando mesmo ali, de produzir seu próprio item, que é uma parte muito importante do jogo. Não precisava deles saber produzir todos. Um desses, pelo menos, aparecendo já seria suficiente. É mais uma possibilidade de colocar e não quiseram. Mas aí vamos seguir pro próximo ponto, agora saindo de itens, né, de coisas utilitárias, e vamos pra cenas marcantes, que poderiam ser bem legais se estivessem na série. Quero falar do Joel caindo na armadilha do Bill. É, exatamente, a gente tem na chegada de Joel e Ellie lá no jogo, na cidade de Lincoln, lá pra encontrar o Bill, o Joel caindo nessa armadilha e passando um sufoco sinistro. Pra quem jogou, é uma das cenas mais marcantes, porque aí chegam infectados, né, a Ellie não consegue tirar o Joel dali a tempo, você tem que ficar tirando de cabeça pra baixo nos infectados. Alguns podem falar que era mais difícil de produzir e tudo mais, mas na série, eles produziram cenas muito mais difíceis de fazer e complexas do que uma cena assim. E assim, no episódio do Bill na série, a gente sabe que não teve nada de muita ação, foi mais ali coisa dramática, questões de romance, com Joel e Ellie aparecendo apenas no final. Inclusive, pra complementar esse ponto, né, toda a dificuldade deles de conseguir chegar na caminhonete, que tem lá no jogo como grande desafio, na série se tornou algo totalmente sem desafio, algo simples entregue na mão dele. Muitos fãs gostaram demais do aprofundamento do Bill, mas não dá pra negar que é uma parte do jogo que dava pra ter sido colocada ali. Mas aí vamos pra outra parte, que ainda é nesse arco do Bill aí, mas que também a gente tem que citar, que é a interação da Ellie com o Bill. É um dos pontos que mais faltaram mesmo da gente ver. Eu acho que, inclusive, esse aqui era o mais possível de colocar, mesmo com aquele episódio do Bill que teve. Pra quem não sabe, no jogo, a treta deles é sinistra. O Bill recebe eles de uma forma muito bruta, a Ellie vai bruta pra cima dele, ele aponta a faca e ela mesmo assim xinga ele na loucura. É um negócio muito legal de assistir também e divertido. E que na série, ao invés de Joel e Ellie chegando e vendo o Bill ali, Frank mortos, eles poderiam ter pelo menos o Bill sofrendo
sofrendo ali a morte do Frank, mas tem um momento de interação. A primeira metade do episódio do Bill ser essa interação do Bill e do Frank, ok, um pouco mais rápida e não um episódio de 1 hora, pra na segunda metade mostrar eles chegando lá, tendo essa interação com o Bill e uma jornada, mesmo que um pouco mais rápida, até conseguir a caminhonete. Isso eu acho que agradaria muito mais todos os fãs, caberia sim a interação, mas enfim, não teve. Vamos seguir pro próximo ponto, saindo desse arco do Bill, porque tem mais ali na história. Eu quero falar agora sobre a frase "faça os tiros valerem a pena". Sim, frase muito clássica do jogo, tipo, desde 2013, pessoas repetem isso. Ah, João Vitor, só uma frase? O que é isso? Tudo bem, só uma frase, mas é uma das frases mais importantes e marcantes de The Last of Us, da história total. É no momento que Joel e Ellie chegam em Pittsburgh, que seria quando eles chegam em Kansas City, né, a treta com os caçadores e tudo mais, que poderia ter tido mais ação. Ali a gente tem o Joel cedendo pra Ellie atirar nos caras. Ele fala, faça os tiros valerem a pena. Eu confesso que esse era um ponto que eu sinceramente tinha praticamente certeza que ia estar na série e a gente não ouviu. Dava também pra ter colocado. Esse aí é um problemão grave pra mim? Esse aí não é. Os outros ali atrás que eu falei eu preferia ter do que isso. Mas ainda assim é uma coisa que vários fãs sentiram falta, então tem que colocar aqui. E vamos seguir pra outras partes agora mais cruciais. Essas aqui sim. Quero falar do subsolo do hotel. É uma parte que, se eu não me engano, eu falei num vídeo recente, né, que os próprios criadores em entrevista disseram que não teve como colocar, que eles sentem, né, que era uma parte muito importante pros fãs, mas que não conseguiram. Que sim, lá no jogo, antes mesmo da gente entrar ali com Henry e Sam, a gente tem essa parte do subsolo do hotel, que o Joel se separa da Ellie. O Joel com a questão do gerador ali, né, toda a treta do gerador também cortaram, toda referência a gerador da série poderiam ter colocado. No caso aqui a gente tem uma justificativa dos próprios criadores que provavelmente ia alongar demais a história, segundo eles. Eles só estavam colocando cenas de ação na série que tivessem importância real pra história. De acordo com Craig Mazin, eles não queriam colocar nenhuma cena ação por ação, só isso. Tinha que ter uma importância. Mas ainda assim, acho que muita gente como eu ia gostar de ver esse incremento maior de ação nessa parte. Concordo que isso aqui, essa treta do subterrâneo do hotel que eu tô falando, ocuparia muito mais tempo de tela que talvez eles não tinham pra série. Mas ainda assim, é ponto que os fãs sentiram falta. E daqui a gente já segue pra um outro bem parecido, porque é subterrâneo também. Quero falar da treta do esgoto. A parte ali bem longa e aprofundada que temos com Henry e Sam ao lado de Joel e Ellie no jogo, em que você tem que explorar o esgoto. Você passa ali pelo esgoto de Pittsburgh com grandes desafios, enfrentando stalkers, enfrentando água, né, que já vou falar um pouco sobre a questão de água, de nadar. E esse aqui eu também dou um desconto, porque a série traz uma referência a isso, não ficou, tipo, totalmente esquecido o subterrâneo lá não, tem eles lá embaixo, tem eles achando aquela base abandonada de outros sobreviventes, que tem muita coisa colorida, coisas de criança, mas ainda faltou a parte que tem os infectados lá mesmo pra eles enfrentarem, os stalkers, a treta em si, que geraria ação, e eu acho que poderia ser enriquecedor pra história da série, tipo, pra Ellie ver mais do perigo, pra ela ver mais como é que estão as coisas. Não quiseram colocar, e junto com essa parte, no geral na série, a gente vai pra um outro ponto, que faltou, é muito presente lá no jogo e também tiraram da série. Joel forçado a nadar pra ajudar a Ellie. A gente tem no jogo alguns pontos bem interessantes e que, assim, são marcantes pra quem já jogou, que ressaltam muito que a Ellie não sabe nadar em várias questões. A gente achou que na série ia ter esse aprofundamento e não teve. A gente tem o Joel levando esse pallet pra passar a Ellie de um lado pro outro. Óbvio que isso aqui pro jogo também é mais um elemento de gameplay, de puzzle, né, pra, como é que faz pra eu passar dessa parte? Tem que levar a Ellie dali até ali. Faltou eles pelo menos aprofundarem mais nesse negócio de a Ellie não saber nadar. Na minha opinião, na série não precisava ter as cenas que tem o pallet em si. Poderia simplesmente só aprofundar uns momentos que tem água ali, que a Ellie precisa nadar, ela meio que se afoga, ou que o Joel tem que passar pra um lugar porque a Ellie não nada. Que inclusive, se você voltar a vídeos anteriores meus aqui, ou se procurar notícias aí, os produtores tinham prometido, né, que teria um episódio em que a Ellie seria forçada a nadar. E não teve. Se gravaram isso e tal, aí não colocaram na série na edição final. Também é um ponto que eu não considero extremamente fundamental, mas seria bom. E disso a gente segue pra falar de algo que poderia ter no último episódio, ainda mais pelo espaço de tempo que aquele episódio foi extremamente curto, caberia esse ponto específico, que é o túnel de Salt Lake City. Sim, esse túnel, essa parte que é muito importante do final do jogo e que eu vi que muita gente sentiu falta agora nesse último episódio. Que eles pularem isso deu uma sensação de história um pouco mais rushada mesmo, e que ali a gente tem ressaltado as questões de água, de nadar, que poderiam ter aproveitado aqui, já que não aproveitaram no resto, não colocaram. Tem mais infectados pra eles cruzarem, e também é ali que é o marco do momento que os vagalumes
acham eles, a Ellie fica inconsciente, só volta depois do hospital por conta do quase afogamento dela. Na série a Ellie fica inconsciente por causa da bomba que jogou lá, ela cai no chão e tal. Tipo, pra mim, eles não precisavam ter colocado nada daqueles outros pontos que eu falei, se eles tivessem colocado pelo menos o túnel aqui no final, já ia compensar bem um momento, um trecho de episódio dos dois contra vários infectados em uma área muito parecida com cenas do jogo em si. Faltou ter um momento desse, o único desse de lugar de infectados, vamos com cautela, é ali com a Tess. E sim, na posição de número 10, o vídeo ficou sem áudio, mas vamos lá, eu quero falar dos esporos, o clássico, o que muita gente sabe. Arrumaram a solução pra eles não terem na série, colocaram lá as conexões subterrâneas, mas ressaltaram isso só uma vez. Então ficou aquela sensação de faltando alguma coisa. Os esporos em si, que é o principal ponto que contaminou a humanidade, que é baseado na vida real, as formigas na vida real, né, os insetos que são contaminados pelo Cordyceps propagam o negócio por meio de esporos. A explicação geral do porquê não colocaram é o tom de realidade, que no jogo passa-se a ideia de que podem ficar esporos só num lugar específico. Você passou de uma porta, põe a máscara, depois dela não precisa. Mas isso não existiria na vida real. Com certeza pessoas se contaminariam aos poucos com locais com poucos esporos que não são visíveis. As pessoas em geral iam ter que ficar a maior parte do tempo com máscaras, que fariam com que tampassem o rosto dos atores pra série. Essa é a maior justificativa deles. Mas ainda assim é possível que coloquem na segunda temporada. Vamos ver, né? Esperança. Enfim, como eu disse, mesmo com esses pontos, continua sendo de adaptações de jogos a mais fiel, tem muita coisa igual. Isso não torna a série horrível, pelo menos pra mim. Eu continuo achando a série muito boa, principalmente por terem mantido o encerramento do jeito que é o jogo, mas poderia ter sido melhor com algum outro ponto desse aqui. Comenta aí, qual desses aqui que você acha que poderia ter colocado, outro que não precisava, né? Escreve embaixo, quero saber a opinião de vocês. Deixa esse like que é muito importante, se inscreve no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço, fui!